Você quer viver o sobrenatural de Deus? Conheça a chave que abrirá todas as portas. Você já tem tudo o que precisa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem poderá mudar a sua vida para sempre. Depende apenas de como você está disposto ou disposta a recebê-la. Tenho certeza que existem projetos na sua vida que ficaram no meio do caminho e projetos que ficaram somente no papel. Mas eu quero te encorajar e te propor neste vídeo uma direção que pode fazer com que a sua vida mude radicalmente a partir de agora. Se você seguir essa direção, te garanto que este ano, além de ser o melhor ano da sua vida, será um ano sobrenatural. A identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. Na tua Gênesis, ou seja, quando Deus te formou, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança. Quando crescemos, tentamos adquirir características, personalidade, vamos tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos, quando na verdade o que somos desde o princípio tem o poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. No Evangelho, aquilo que parece novo, na verdade, só estamos voltando ao princípio. Às vezes estamos tentando ser complexos demais, acoplar coisas demais, crescer demais, se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: no teu DNA existe uma característica que ecoa e ela é suficiente para mudar toda a sua história, aonde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e semelhança. Você não precisa de algo novo para viver o melhor ano da sua vida. Você só precisa voltar à origem, à sua Gênese. Se você trouxer à memória a sua identidade, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. É impossível ser feliz, ser completo e viver com propósitos sem saber quem você é. A identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Você pode ter crise de identidade, crise em relação ao teu chamado, crise em relação ao teu propósito. E ainda, você pode conquistar o que for, mas você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não alcançamos no final da trajetória. Mas sim, tem que ser algo que resolvamos antes de iniciá-la. Por isso que existem casamentos que não duram muito tempo. Isso não quer dizer que o casamento era ruim, mas a verdade é porque a identidade não estava bem definida dentro de você antes de casar-se com alguém. Se você não está bem resolvido consigo mesmo, como vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? A nossa geração tem uma característica diferente de todas as outras. A expectativa da nova geração, no caso do trabalho, é que não vamos ter daqui a algum tempo um patrão fixo e lugares fixos de trabalho. Na verdade, isso é reflexo de uma geração que não consegue se submeter a um lugar específico
ou a alguém. Isto porque está em uma crise consigo mesmo e acha que o problema está ao seu redor. O número de divórcios na igreja tem crescido como nunca antes, sendo que o casamento não está em crise. Nós é que estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos, sendo que o problema não está no mercado de trabalho. O problema está em nós. Agora uma pergunta assertiva. Por que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar a nossa vida? Porque quando entendemos que existe uma marca dentro de nós, que nos diz que somos imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar o nosso futuro. A partir da sua identidade, você sabe quem você é, sabe o que você pode e para onde vai. A mudança está dentro de nós. O que temos que fazer é expressar a identidade que temos e tudo ao nosso redor vai mudar também. Mas você pode perguntar: o que devo fazer? Não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe, acima de tudo, em entender exatamente quem você é. Porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. E tudo fluirá a partir disso. Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece que são incríveis, mas não dão certo em nada? Isso acontece porque é mais fácil descobrirmos o talento do que a identidade. Não confunda um com o outro. O talento se revela através do que nós fazemos e a identidade está lá dentro, onde nós somos. Às vezes confundimos quem somos com o que fazemos. Começamos a acreditar erroneamente que se somos bons em várias coisas, na verdade é porque estamos bem resolvidos. Só que existe um problema. A sua performance te levará até um certo ponto, mas só a sua identidade te levará dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode observar inúmeras pessoas que tiveram uma performance extraordinária até certo ponto, até um momento que só a identidade poderia levá-las adiante. Acredite no que eu estou falando agora. Este ano vai ser um ano extraordinário, porque sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Te faço um convite agora. Vamos caminhar com este foco? O universo de cada um é de acordo com o seu conhecimento. Os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Já o Evangelho nos diz que tudo se resume a Jesus. Ou seja, se você conhece Jesus parcialmente, você começa a conhecer a sua identidade parcialmente também. Se você conhece Jesus em partes, você vai usufruir dele em partes também. O seu presente só faz sentido se você voltar à sua gênese. Porque imagem e semelhança significam que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Tem muitas pessoas frustradas, achando que a sua jornada se resume em ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito. Porque você pode ser grande e estar vazio. Todo o desígnio de Deus carrega consigo um propósito. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, mas enquanto a vontade de Deus não soprar sobre a sua vida, não existe desígnio, não existe propósito, a sua vida fica vazia. É por isso que a identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tudo que Deus fala, Ele cria. Na gênese da terra, quando Ele fala haja, houve. Na gênese do homem, quando Ele declara o nosso desígnio, Ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Você pode ter o dinheiro que for,
Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Jesus não é uma ponte para te dar plenitude. Ele é a própria plenitude. O problema é que quando você enxerga Jesus como uma ponte, você aborta o propósito dele na sua vida. Pois saiba que Jesus não é uma ponte para te levar para algum lugar. Jesus é o destino e ao mesmo tempo o caminho. Ou seja, você só consegue ir a ele se estiver nele. É por isso que ele se revela ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Existe um propósito de Deus para você que antecede a sua criação. Não importa se você não o conhecia até o dia de hoje. É impossível viver uma vida com propósitos sem saber quem somos. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis, grande, mas vazia. Existe uma frase que diz: seja a sua melhor versão. Mas Deus nos diz que não tem a ver em sermos a nossa melhor versão. Até porque Ele não está preocupado com isso. E sim, a de sermos a nossa única versão. Toda versão fora do propósito é deformação. Repito, toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do seu propósito, a sua identidade está deformada. Deus já nos deu tudo o que precisamos antes da necessidade surgir. Nós não merecíamos, mas antes de nascermos, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Você nasceu em uma era em que Jesus não só já veio, como ele ressuscitou, e tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem: a vida eterna e felicidade. O Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Gustavo Paiva, um pastor, diz que todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade vai te afastar das respostas, porque você não acredita e só está questionando por querer confrontar somente. Então, se você questiona e faz tantas perguntas a Deus, saiba que na verdade você não quer respostas, você só quer confrontar. E ele continua dizendo que toda pergunta que você faz em um ambiente de fé gera revelação. Tudo o que você precisa está dentro de você. Peça a Deus para te revelar quem você é, o que você pode e para onde você vai. Até porque não vale a pena perder um dia sequer sem servir aos propósitos dele. Viva os desígnios de Deus. Marque esta geração. Dê passos em caminhos que ele te chama. Abra portas que o Senhor te chama para entrar. Se envolva com pessoas que ele tem para você. Cumpra os seus propósitos. E saiba que a única coisa que vai te preencher é seguir a vontade de Deus. E mais nada. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, é um grande dia. É dia de mudança. Tenho fé que muitas pessoas que ouvirem esta mensagem começarão um novo ciclo em suas vidas. Tudo se faz novo hoje, Pai, pois cada uma delas descobrirá a sua identidade e a essência da sua criação como imagem e semelhança sua. Assim cumprirão os seus propósitos aqui neste mundo. Que o seu Santo Espírito fale aos corações de seus filhos e filhas. Que a revelação ocorra e que a vida de cada um deles recomece hoje. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas decisões podem mudar a sua vida hoje.
Em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como está a sua vida hoje? Como você gostaria que sua vida fosse amanhã? A vida pode melhorar muito no futuro ou pode piorar bastante. Isso dependerá de como nós vamos construir o amanhã, a partir de agora. A Bíblia diz que Deus tem planos para você, um plano de paz e não de mal, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, pois a decisão está em suas mãos. Você decide o seu futuro. A decisão é totalmente sua. Deus tem planos maravilhosos para você, porém as decisões que você toma pelo caminho poderão colocar tijolos que nunca deveriam entrar na construção da sua vida. Deus sempre vai perdoar os seus pecados para a sua salvação. O grande problema são os tijolos que você colocou na construção que não deveriam estar lá. Talvez você colocou um tijolo onde não deveria ter colocado, por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que você jamais deveria ter experimentado, por causa do ambiente que você jamais deveria ter entrado. Deus é sempre aquele que abrirá as portas para quem está preparado para entrar e abraçar aquela oportunidade, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não estiver preparado, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Não adianta ir para a igreja pedir para Deus te colocar em um lugar de honra, se você não está devidamente preparado. Para você ser honrado, você precisa estar cumprindo princípios. Existem pessoas que oram e oram, porém não cumprem nenhum princípio bíblico que os coloque nos lugares estratégicos. O veneno só tem efeito se você beber. Palavras só se cumprem na sua vida se você acreditar, seja a palavra profética ou de maldição. Se uma pessoa te chama de miserável e você acredita, inconscientemente você começa a viver uma vida miserável. Não importa a palavra que lançaram sobre você, o que importa é se você acredita. Existem pessoas que, quando são insultadas, acreditam. E quando um profeta libera uma palavra sobre elas, dizendo que Deus as usará para os propósitos dele, elas duvidam e perguntam: será? E o pior de tudo, pedem um sinal de confirmação. A conclusão é esta: palavras de maldição nós tomamos posse na hora, e palavras proféticas nós pedimos confirmação do céu. E com isso, mais um tijolo entrou na construção da nossa vida. Como você se tornou em quem você é hoje? Todo mundo, sem exceções, possui uma matéria-prima dada por Deus. E essa matéria-prima pode ser chamada de uma habilidade natural e que, teologicamente, chamamos de dom. Ou seja, todos nós possuímos um dom. Seja cantar, saber falar em público, desenhar, dançar, entre outros. Porém, o dom não vai valer muito se você não o desenvolver. Deus é eterno? Uma pergunta. É claro que é claro que sim. Mas já parou para pensar que ele nunca fez uma mesa ou uma cadeira? Deus só criou a árvore, ou seja, a matéria-prima. Ele fez, você transforma isso no que quiser. Você transforma conforme o seu propósito de vida. Se você não usa a matéria-prima que Deus colocou em você, você jamais vai se tornar relevante naquilo que vai fazer. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, seja no ministério ou em negócios, sem usar o dom que Deus colocou em você, não vai dar certo. A unção, a capacitação, o conhecimento vem depois que você começa a desenvolver o seu dom.
Davi é a prova viva disso. Davi não teve curso de bons modos, mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Também não tinha um exército formado para ele treinar, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. 1 Samuel 16:18. Ou seja, ele tinha habilidades naturais e ele foi desenvolvendo isso a ponto de um dia ser convidado a entrar em um palácio. 1 Samuel 16:19. A ponto de se aproximar do seu destino profético, que seria ser rei de Israel. Então tome consigo que Deus sempre vai usar o dom que Ele colocou em você para se aproximar do seu destino profético, daquilo que os céus conspiraram a seu favor, daquilo que Ele prometeu para o seu futuro, daquilo que Ele disse que faria lá na frente. Mas se você desprezar aquilo que Deus colocou em você, como Paulo disse a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, em 1 Timóteo 4,14. Você o perderá. Se você deixar para lá o que Deus colocou em você, perderá, porque perdemos tudo aquilo que desprezamos. Toda vez que se falar em desprezo na Bíblia, vai ter uma perda no futuro. Ou seja, não despreze aquilo que Deus te deu, senão perderá, e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Muitos de nós reclamamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A grande culpa é nossa, pois nós não desenvolvemos a matéria e reclamamos com Ele depois. Por que não conseguimos desenvolver como Davi desenvolveu? Por causa de pessoas que falaram coisas contra você e você acreditou. Isso criou crenças limitantes, bloqueando a sua mente. Você se relacionou com pessoas que travaram sua vida emocional e espiritual, ou te impediram de sonhar, ou teve experiências voluntárias ou involuntárias do seu passado. E aí abrimos a brecha para o inimigo agir. Quando o inimigo quer frear a vida, o chamado, o futuro de alguém, ele usa essas brechas para atuar nas circunstâncias, através de palavras, experiências e sugestões, para que o futuro seja bloqueado. A grande questão que você precisa entender: o inimigo não consegue bloquear o seu futuro. O que ele pode fazer somente é causar o seu desânimo e desistência. Mas apenas você pode decidir se vai desistir ou continuar. O que você vê como problema na vida, Deus está vendo como um treinamento para o dia de enfrentar Golias, gigante que Davi enfrentou. Agora, muito importante, às vezes o trabalho não é difícil. A ferramenta que você pode estar usando pode estar errada. Em 1 Samuel 17, 38 a 40 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Se Davi tivesse aceitado as sugestões dos outros, ele não teria derrubado e teria caído na frente do gigante. Ou seja, existem pessoas que estão próximas de você que podem te fazer cair no dia do gigante. Aquelas que gostam de opinar sobre a sua vida, pessoas que não têm nenhuma autoridade para fazer e falar, porém adoram fazer sugestões. Infelizmente, por inocência, por muitas vezes, aceitamos as sugestões e entramos em uma furada. Existem aqueles que não conseguem dizer não para ninguém e trilham por caminhos que os opinadores sugeriram. Davi foi diferente e disse não ao rei, para que pudesse cumprir o propósito daquele dia.
Se você não sabe dizer não, saiba que terá muitos problemas no futuro, porque renúncias implicam diretamente a você saber dizer não. Quando você lembra da história bíblica onde José foi vendido como escravo, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Traição? Até na cabeça dos irmãos dele também veio essa palavra. Mas José, que era a vítima, não interpretou dessa forma. Quando a fome atingiu todo o mundo, só José, como governador do Egito, tinha alimento, e os irmãos vieram comer na sua mão. É ali que se cumpre o que a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ali, naquela situação, José tem a atitude que Jesus nos ensinou anos depois de José, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. Na história de José, podemos tirar um grande ensinamento. Como que uma pessoa pode interpretar um acontecimento em sua vida? De várias formas, ou de uma forma terrível e injusta, ou de outra forma, enxergando que existe um propósito de Deus em meio à dor. Você precisa entender pelo que você está passando, pelo que passou e qual o propósito de Deus para tudo isso lá no futuro. Quando o inimigo enxerga o dom de Deus se desenvolvendo em você, é óbvio que ele vai investir mais em você do que nos outros. Então ele vai colocar várias feridas emocionais e não espirituais. Por isso existe uma geração tão ferida que não consegue nem enxergar a matéria-prima de Deus. Por isso nada avança. Você precisa liberar a sua vida emocional, liberar o que te prende e todo o seu passado, pois Deus vai começar a usar você em cima do dom que Ele te concedeu. Mas é preciso primeiro deixar o passado no passado. Você precisa deixar o que ficou para trás, ou seja, perdoar quem te feriu, alimentar quem te vendeu, mudar as estratégias e começar a fazer o que Cristo escreveu na Bíblia para fazermos. Você pode ser muitas coisas no futuro, mas isso depende do desenvolver daquilo que Deus já colocou em você. A estratégia do inimigo de entrar na sua vida emocional é te encher de insônia, depressão, medo, sentimento de inferioridade, a ponto de você não conseguir desenvolver a habilidade que Deus te concedeu. Relembre tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, não importa o seu passado. Saiba que a vantagem do Espírito Santo é quando você entra diante da presença. Ele perdoa quem está ferido, levanta quem está caído, entra no lugar que está vazio e faz transbordar. O nosso Consolador é o Espírito Santo, aquele que deleta o nosso passado, que escreve o nosso futuro, aquele que nos auxilia nas decisões, que não vai permitir que você tenha experiências que vão traumatizar e ainda não permitirá você andar com pessoas que vão roubar o seu tempo. O seu passado não vai determinar quem você vai ser no futuro. A partir de hoje vamos fazer um pacto, colocar tijolos nessa construção em cima das habilidades que Deus colocou em nós. Quando estamos na pior, pedimos por misericórdia e adoramos a Deus. Mas quando estamos em terra firme, ainda discutimos com Ele, teimando e deixando para amanhã o nosso melhor. É preciso que mudemos de mentalidade urgentemente. Ninguém vai roubar o dom que Deus te deu. Você não vai ficar um dia sequer sem estar aliado à vontade dele para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por mais um dia. Agradecemos, Senhor, porque és Deus em nossas vidas. Senhor,
Muitos de seus filhos e filhas estão aqui comigo agora em oração, pedindo o seu socorro e presença. Muitos deles, Pai, ainda não conseguem caminhar dentro da sua vontade. Muitos não desenvolvem as habilidades que o Senhor concedeu a cada um deles. Estão vagando por anos, sem resultado, sem propósito, sem vida. Que esta oração e mensagem desperte-os agora para iniciar uma caminhada ousada contigo, Pai. Uma caminhada de vitórias, de prosperidade e abundância em todas as áreas. Uma caminhada rumo ao lugar desejado por Ti. Confiamos no Seu agir, Senhor, e esperamos pacientemente o Seu agir. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós confiamos e assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame e deixe-se ser amado. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39 diz: Quem jamais poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição ou a tribulação, a calamidade ou a angústia, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores e ganhamos uma vitória por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido, para além de qualquer dúvida, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a ameaça de coisas iminentes, nem aquilo que ainda há de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você não faça a mínima ideia do quanto Deus quer vê-lo livre. Quando você está insatisfeito, isso magoa a Deus. Às vezes, logo de manhã, você acorda de mau humor e fica desse jeito o dia todo. Sabe a que tipo de dia eu estou me referindo? É aquele em que você chuta o gato, grita com as crianças o dia todo, detesta o vizinho, anda rabugento e resmungando de cara feia o dia todo dizendo: eu só trabalho, trabalho, trabalho e ninguém aprecia o que faço. Sei que isso acontece porque já me aconteceu. Quando as crianças chegam em casa da escola, você pensa: por que não ficam na escola o dia todo ao invés de apenas algumas horas? Sabia que sentimentos assim magoam a Deus? O meu propósito aqui não é para que sinta condenação. Apenas quero levá-lo a se conscientizar do amor de Deus por você. Se pode crer que Deus o ama, então haverá de reagir ao seu amor, e daí o seu amor o encherá, até transbordar sobre todos à sua volta. Será livre e terá liberdade para ser amável, deixando o fruto do Espírito fluir em sua vida, manifestando a gentileza, a generosidade e a bondade. Se lançar mão desse fato e alcançar o entendimento do amor de Deus por você, a sua cura depressa virá. A prosperidade virá à sua mão e tudo de que precisar terá. Por quê? Porque estará descansando nele. A razão pela qual Deus não nos pode dar muitas das coisas que queremos é porque estamos demasiadamente ocupados em buscá-las. Ele não encontra tempo suficiente para derramar sobre nós aquilo de que precisamos. Deus quer que você descanse nele e o ame. Ele quer que o ame e deixe que ele ame você, recebendo dele aquilo de que precisar. Ore comigo assim: Senhor, gostaria de pedir perdão pelos dias em que estive insatisfeito por qualquer motivo. Dias ruins de mau humor, nos quais resmungava, reclamava e murmurava.
Nesses dias, Senhor, destratei pessoas ao meu redor. Me perdoe. Creio no seu amor por mim. Me encha, Senhor, com seu amor incondicional, para que este sentimento transborde e flui na vida das pessoas que cruzarem o meu caminho. Sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Deixo hoje o fruto do Espírito fluir e manifesto gentileza, generosidade e bondade. Te amo, descanso em Ti e me deixo ser amado por Ti, meu Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pare e recomece. No livro de Salmos 25, 12 e 13 diz: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Para desfrutar a sua vida, comece a seguir os desejos dados por Deus em seu coração, em vez dos desejos da sua carne. Você poderá precisar amadurecer na fé antes de saber a diferença entre sua carne e os desejos do Espírito. Uma forma de dizer se você está seguindo o desejo de sua carne é que quando você começar a fazê-lo, perderá a sua paz e enfrentará um conflito. Se isso não é de Deus, você se sentirá empurrando um cavalo empacado montanha acima. Se for um desejo do Espírito, funcionará como uma máquina bem equilibrada, fluirá como uma tranquilidade santa. Paulo diz que os caminhos da carne levam à morte e os caminhos do Espírito trazem vida. Conforme a passagem citada inicialmente, o primeiro ponto para caminhar no Espírito é temer ao Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá. Temer ao Senhor é tê-lo presente, reconhecê-lo como Criador, reconhecer-nos como criaturas, abrir os olhos e os ouvidos aos seus conselhos através da leitura da sua palavra e depois partir sem medo para os desafios que o aguardam ao longo da estrada. Se você pudesse fazer um levantamento das vezes em que tomou decisões erradas, qual seria o resultado? Você pode dizer: eu tinha certeza que meu casamento iria dar certo. Achei que este negócio era o grande negócio da minha vida. Escolher essa profissão foi um erro. Agora imagine como seria a sua vida se Deus, que nunca erra, o tivesse instruído no caminho que você deveria escolher. Você acha que as coisas seriam diferentes? Se você tomou decisões erradas e sofre consequências por isso, pare agora, recomece. Mas te dou um conselho: recomece certo. Recomece sendo aconselhado por aquele que te ama incondicionalmente, por aquele que te conhece profundamente, por aquele que tem planos perfeitos para a sua vida, por aquele que tem sonhos muito maiores que você pode imaginar para a sua vida, por aquele que é pai e que deseja o melhor para o seu filho. Nunca é tarde para recomeçar. Recomece e caminhe sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você, com certeza, viverá uma nova vida cheia de paz, esperança e prosperidade. Ore comigo assim: Senhor, entendo que caminhar na carne leva a caminhos destrutivos e que caminhar no Espírito leva a paz e prosperidade. Escolho, Senhor, caminhar no Espírito sendo conduzido por Ti, através dos mais belos sonhos que o Senhor sonhou para mim. Por muitos anos da minha vida, tomei decisões precipitadas, agindo no calor das emoções e achando que seria o melhor para a minha vida. Foram apenas frustrações colhidas ao longo do caminho. Recomeço hoje, meu Senhor, sendo conduzido para os seus caminhos e trilhando no plano bom, perfeito e agradável que planejou para mim. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
precisamos uns dos outros. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz: Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Esta mensagem de Jesus é muito clara. Precisamos uns dos outros. Homens e mulheres precisam uns dos outros, independente de denominações. Vemos hoje em dia uma verdadeira batalha cristã entre católicos, evangélicos e, pior ainda, dentre o meio protestante, verdadeiras brigas e afrontas com relação a denominações. Um acha que está mais certo que o outro e defende sua tese com unhas e dentes, esquecendo do maior ensinamento de Jesus: viver em amor. É um verdadeiro absurdo que com certeza magoa muito o coração do Senhor, pois enquanto o mundo precisa mais de Deus, muitos cristãos ficam brigando entre si. Creio que quando formos para o céu, descobriremos a verdade sobre as nossas diferenças. Iremos perceber que todos estávamos certos sobre certas coisas e errados sobre outras. Porém, mesmo nas coisas nas quais estivemos certos, realmente não farão diferença. Deus quer que caminhemos juntos e paremos com as nossas brigas infrutíferas. Que paremos de lutar com todos sobre coisas pequenas e insignificantes, das quais discordamos, e comecemos a encontrar coisas nas quais concordamos para que possamos nos relacionar uns com os outros. Jesus aguardava um novo dia em que estaria presente com os seus seguidores, não fisicamente, mas por intermédio do seu Espírito. No corpo espiritual dos cristãos, um acordo sincero entre 2 pessoas em oração é mais poderoso que o acordo superficial de milhares, porque o Espírito Santo está com elas. 2 ou mais cristãos cheios do Espírito, orando juntos e pedindo que tudo seja realizado de acordo com a vontade de Deus, com certeza terão seus pedidos atendidos. Pratique a atitude de procurar maneiras de concordar com outros cristãos. E então observe o que Deus fará pela unidade da fé. Ore comigo assim: querido Deus, venho no dia de hoje orar por todos os cristãos. Infelizmente, nos dias atuais vivemos uma verdadeira batalha entre cristãos, defendendo suas teses e teorias com relação à fé, esquecendo de viver o melhor de Deus para suas vidas, o amor. Tenho certeza, Senhor, que essa situação magoa muito seu coração. Jesus veio nos ensinar como viver em amor, com compaixão e misericórdia. Que seu Filho seja a referência e foco para todos os cristãos, independente de denominação. Que a verdade que só vem de ti liberte todos os corações daqueles que profetizam a fé, porém estão distantes de ti e não conhecem o verdadeiro amor que vem do seu trono de glória. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem.
Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas, querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso. Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você, pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro.
Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa. Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso, engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado. Não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado não vai mudar pelo fato de você ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão.
Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades. Porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado. Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda. E naquela época não existia cadeira de rodas. A casa estava lotada. E quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre. Pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semana seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito. Já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso
José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado. Está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem esta mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21. Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus.
Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados, se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas dependem da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir. Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim, estava cheio de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete.
Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente. Pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Complete a obra. No livro de João, capítulo 4, versículo 34, diz: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Creio que o Senhor quer que terminemos qualquer coisa que Ele nos chama para fazer, mesmo quando isso requer paciência, perseverança e trabalho árduo. Deus quer que criemos raízes e aprendamos a perseverar até que o fruto da sua promessa seja manifesto. Deseje permanecer pacientemente até ver o plano de Deus se cumprir em sua vida. Se Deus lhe der uma visão de algo que Ele quer que você realize, mantenha-se fazendo o que Ele lhe mostrou, mesmo quando a empolgação para o trabalho se acabar e os arrepios se forem. Se você não teve nenhuma visão, peça a Deus que lhe mostre algo que você precisa fazer. Então, permaneça fazendo esse trabalho até que seja finalizado. Para isso, você precisa que ser diligente. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 diz: Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ainda em Provérbios 22, 29 diz: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Isso tudo quer dizer que um homem diligente vive pelo princípio do apenas façam.
Ele é daqueles que faz, e então faz um pouco mais, até que aquilo que pretendeu realizar seja concluído. Nunca desista de nada que Deus lhe disse para crer. Nunca desista de fazer aquilo que Ele claramente lhe mostrou para fazer. Sua diligência será recompensada com as bênçãos de Deus. Ore comigo assim. Me coloco na sua santa presença, Senhor. Meu Pai amado, existem sonhos que foram plantados em meu coração por Ti. Confesso que me empolguei com todos esses projetos que fazem parte do Seu plano para a minha vida. No caminho, confesso que desanimei e não estou dando continuidade com a mesma empolgação do início. Mas, Senhor, eu peço a Ti hoje que renove as minhas forças, que a diligência seja a minha condutora para que eu conclua todos os projetos vindos de Ti. Sei que todos eles me levarão ao plano perfeito de Deus para a minha vida. Eu creio, Senhor, e não vou desistir. Continuarei fazendo tudo aquilo que o Senhor me mostrou claramente para fazer. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encha-se de Deus e dê frutos. No livro de Salmos 71:8 diz: Minha boca se encherá do teu louvor e da tua honra durante todo o dia. Encher-se de Deus deve ser o nosso foco. Considere o que está escrito em Efésios 3:19, que diz: Que vocês possam ser um corpo totalmente cheio e transbordantes do próprio Deus. Imagine como será o seu dia se o seu corpo estiver totalmente cheio de Deus. Você será um vaso carregando a presença de Deus onde quer que vá. Isso afetará seus pensamentos, suas emoções e atitudes. Estar cheio da divina presença de Deus transformará o que você diz, transformará o seu lazer, bem como as companhias que você escolher. Quando nascemos de novo, Jesus vem viver em nós como uma semente. Cuidar dessa semente, da nova vida, regando-a com a palavra, alimentando-a, arrancando toda a erva daninha do pecado em nossa vida, faz a semente da presença dele se tornar cada vez maior, até preencher todo o nosso ser. Quando você encher-se de Deus, os frutos serão produzidos naturalmente. Em João 15:16 diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A Bíblia diz que somos abençoados se nossa confiança está no Senhor. Seremos como árvores plantadas junto às águas que continuam a dar frutos, segundo Jeremias 17, 7 e 8. Admito que algumas vezes no final do dia podemos sentir que nosso fruto foi arrancado, mas Deus nos restaurará se permanecermos nele, se colocarmos nossa confiança em Deus e encher-nos da sua santa presença. Daremos todos os tipos de fruto e teremos novos frutos para compartilhar com outros toda manhã. Ore comigo assim: Senhor, tenho buscado a Ti com todas as minhas forças. Quero ser uma pessoa repleto da Sua presença, cheio de compaixão e misericórdia. Enche-me do Teu Espírito, Pai, para que eu seja usado por Ti, levando o Seu amor a todos que cruzarem o meu caminho. Minha confiança é depositada em Ti todos os dias. Me use, Senhor, de acordo com a Sua santa vontade, para que frutos sejam gerados através da minha vida, para honrar e glorificar o Seu santo nome somente. Assim eu Te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja exaltado somente.
O livro de Isaías, capítulo 2, versículo 11 diz: Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Nenhum de nós está onde deveria estar, mas graças a Deus não estamos mais onde costumávamos estar. Não olhe para aquilo que você é nesse momento. Olhe para a pessoa em que você está se tornando. Sempre estaremos no processo de nos tornar como Cristo. Em 2 Coríntios 3,18 diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A glória que o Espírito dá ao cristão é mais excelente e durável do que a glória que o próprio Moisés experimentou. Ao observarmos atentamente a natureza de Deus, com nossa mente sem qualquer véu, podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Nas Boas Novas, vemos a verdade a respeito de Cristo, e esta nos transforma moralmente à medida que a compreendermos e a aplicarmos à nossa vida. Aprendendo sobre a vida de Cristo, podemos entender a Deus e perceber como Ele é maravilhoso. À medida que o nosso conhecimento se aprofunda, o Espírito Santo nos ajuda a mudar. Tornar-se como Cristo é uma experiência progressiva. Quanto mais de perto seguirmos a Cristo, mais parecidos com Ele nos tornaremos. Precisamos ser quebrantados para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O quebrantamento dói, mas o oposto é muito pior. Em Provérbios 18:12 diz: A soberba vem antes da queda, mas a humildade precede a honra. Ore para ser flexível, moldável e dócil, para que você possa ser mais parecido com Cristo em tudo o que fizer. Ore para ser quebrantado a fim de que só o Senhor possa ser exaltado em sua vida. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua santa presença neste momento, pedindo a Ti que eu me torne uma pessoa flexível, moldável e dócil, e cada vez mais parecido com Jesus. Ele é a minha referência de santidade. Eu quero ser como Ele. Quero pensar como Ele, quero agir como Ele. Desejo isso, Senhor, para que apenas o Seu nome seja exaltado em minha vida. Nada para mim, tudo para Ti. Tudo para glorificar o Seu santo nome. Quero ser quebrantado, Pai, mesmo que doa, pois sei que somente assim conseguirei me tornar mais parecido com Cristo Jesus. Assim eu lhe peço humildemente, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.